Bom dia a todos, bom dia amigos, encarnados e desencarnados que estão aqui presentes hoje, nessa quinta-feira. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar e assim fechamos os nossos olhos para podermos nos conectar a esse momento, essa meia horinha, 45 minutos, uma vez na nossa semana, pedindo as bênçãos, os sugerimentos, aos nossos mestres guias, aos nossos amigos espirituais, pedindo que tenhamos os nossos corações e mentes abertas para tudo aquilo que nos chegar, que nos servir de apoio, de crescimento, uma palavra amiga, que possamos estar realmente dóceis e abertos a estas mensagens que receberemos no dia de hoje. Com gratidão, pedimos então autorização para iniciarmos o nosso Evangelho no lar do dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Hoje começamos um novo capítulo e vamos para o capítulo 8. Vamos ler o Vita Felice Primeiro antes. vou ler a mensagenzinha e depois a gente passa para o nosso novo capítulo. Então, o Vida Feliz, da Joana de Ângeles, né? Com o Divaldo, psicografado pelo Divaldo, a mensagem diz: com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Oi, esse é para mim, deixa eu ler de novo. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. É o trabalho de formiguinha, né? Que a gente sempre fala aqui, que às vezes é muito fácil, né? A gente usar aquela desculpinha fofa de não adianta, não vai mudar nada, ou não vale a pena, é tudo muito grande, eu não vou mudar nada, não vou mudar o mundo. Mas a gente pode mudar, né, a nós mesmos com essa última frase realmente, né, dentro da gente, interiormente, e mudar aquilo que ocorre ao nosso redor. Esse é o nosso mundo, né? Esse é o nosso mundinho. E se a gente começar pelo nosso mundinho, e cada um de nós, né, vamos fazendo essa corrente, mudando o nosso mundinho, realmente a gente muda o mundo, porque, né, já dizia que o oceano não é feito de um oceano inteiro, né, não é um oceano inteiro por si só, ele é feito de muitíssimas gotas juntas, né, assim como um deserto é feito de cada grãozinho de areia. Então, é realmente fazer a nossa parte. Sim, e eu estava pensando aqui, né? Depois que leu toda a mensagem, eu pensei, ou seja, faça algo, né? Não importa o que, faça qualquer coisa que estiver ao teu alcance, porque a gente já falou muitas vezes aqui sobre essa questão que é comece pela sua família. A gente tem mania de querer fazer coisas para os outros. Faça algo dentro de casa, faça algo para o seu marido, faça algo para o seu filho. Ali já tem desafio suficiente para a gente passar só uma vida inteira ali tentando trabalhar aquela situação, né? Tentando nos trabalharmos para os desafios que nos aparecem todos os dias dentro da família, no trabalho. Nós não precisaríamos ir muito longe para começar a fazer algo que faça diferença no nosso nível moral, porque é só para isso que estamos aqui. Não é para construir coisas materiais. Isso faz parte, mas esse não é o objetivo final, né? O objetivo final é o nosso melhoramento moral. O que nós estamos fazendo todos os dias para isso? Né? Reclamando do outro, apontando o dedo, né? Não dando uma mão quando eu posso dar.
né? Então, eu acho que não é muito pouca gente nesse mundo vem para fazer uma diferença tão grande como aquelas que a gente vê por aí. Ah, eu queria ser um Divaldo Franco. Poxa, eu também gostaria. Mas provavelmente esse não é o meu nível moral ainda. Eu não teria condição de fazer isso. Mas eu tenho condição, de repente, de escutar uma pessoa, uma vizinha, sem omitir uma opinião julgadora, talvez, né? Essa pessoa, de repente, só quer ser ouvida. A gente não sabe o quanto importante muitas vezes é o fato simplesmente de eu poder escutar alguém. Né? Eu não preciso corroborar com aquela pessoa, mas eu também não preciso envenenar ela, né? É o mais E difícil muitas vezes a no gente faz. nosso nível evolutivo de não julgar, né? Então, basta ter essa consciência. Olha para o lado a cada momento. Pô, posso fazer algo agora por alguém? Não estou sozinha. Tá, e o que que eu estou pensando? Estou pensando mal da fulana, da ciclana, da beltrana. Poxa, então eu posso fazer algo por mim, né? Eu posso começar a tentar me conectar com coisas mais produtivas. Eu posso fazer uma bela leitura, algo que me engrandeça, né? Algo que me faça pensar mais além dessa nossa caixinha que é essa encarnação, né? E então eu acredito que esse é um pouco o convite, né? Não deixa para fazer amanhã o que tu pode fazer hoje. Todos os dias a gente pode fazer alguma coisa. Então essa coisa da gente se sentir inútil porque não faz coisas grandiosas, nada mais é do que realmente uma desculpa, né? Um nosso ego ali cutucando, dizendo, ah, tu não tá fazendo nada, tu não tá fazendo nada. O fato da gente se observar é já uma grandíssima coisa, no nosso nível moral. É verdade. Então, essa mensagem deixa um convite lindo. Como sempre, né? Não tem uma semana que Joana não bata na tecla, se estude, se melhore, ajude ao próximo, de qualquer maneira, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Que é a máxima, né? E a gente se ama, né? Jesus deixou, Então, né, a gente fica perguntando, pô, eu já me amo, né? Eu já consegui me amar do jeito que eu sou, para daí eu poder melhorar. Ai, não, porque eu sou assim, sou assado. Sim, todos somos algo, mas eu preciso amar o jeito que eu sou para poder modificar isso, né? Porque senão eu vou continuar preso na raiva, vou continuar preso na não aceitação, todos esses sentimentos que muitas vezes nos paralisam, né? No medo. Então, fica esse convite maravilhoso de cada um refletir na sua vida, se está dentro da sua condição, dentro do que é hoje a sua vida, está conseguindo colocar esse grãozinho de ajuda no mundo, né? é isso aí. Então, como eu estava dizendo antes, a gente vai começar hoje com o capítulo 8, que só o título já me enche o coração, porque isso é o que todos queremos, né? Ser puro de coração. Que a gente sempre é de alguma parte e não é de outra, né? Então, bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então lhe apresentam umas crianças para que as tocaste e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentam-nas Jesus. Vendo-os, aborreceu-se. Disse-lhes: Deixares vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, versículo 13 e 16. Não, desculpa, capítulo 10, 13 e 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo de humildade.
Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e trazer ao renascer para a vida material imperfeições das quais não se despojou em suas existências precedentes. Somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem de inocência e de candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que a assemelham. No entanto, se o espírito da criança já viveu, porque não se apresenta desde o nascimento como realmente é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados que apenas o carinho materno pode lhe proporcionar. E este carinho aumenta diante da fragilidade da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que assim seja para cativar-lhe a solicitude. Ela não teria podido ter com ele o mesmo cuidado se, em vez de graciosa ingenuidade, tivesse encontrado na criança, sobre os traços infantis, um caráter maduro e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Foi preciso, além disso, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não resistiria a uma atividade excessiva do espírito, como podemos observar em crianças precoces. É por isso que, se aproximando da encarnação, o espírito, entrando em estado de perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante um certo período uma espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Este estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e lhe fazer esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que poderiam confundi-lo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, juntamente com o crescimento do corpo. Assim, pode-se dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, exatamente por isso, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, portanto, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança por imagem de pureza e simplicidade. Uau! Como Deus é sábio, né? Como ele fez, nossa, como ele é, que amor infinito. Aqui tem várias mensagens, né? A primeira delas que eu vejo é isso, né? Não vou, de novo, não vamos pegar as mensagens ao pé da letra, né? Jesus falava muito em um nível mais filosófico, mais com símbolos. Então, quando ele fala isso, bem-aventurados os puros de coração, e fala das crianças, ele tá se referindo a todas as crianças como essa inocência e essa pureza de coração, não necessariamente às crianças, né? Seriam todos nós que somos puros de coração. Porque justamente a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quem é puro de coração é simples e é humilde. Quem é humilde e simples é puro de coração. Né? Eu posso ler essa frase de frente para trás, de trás para frente, do lado para o outro, que vou sempre chegar na mesma conclusão. Né? Então, as crianças elas vêm com essa humildade, com essa simplicidade, justamente porque elas vêm um pouco com esse véu, né, do esquecimento de quem fomos, porque aquela que quando a gente olha para aquela criança, nós espíritas, tu nunca sabe se tu está diante
espírito maduro ou de um espírito jovem, né? A gente muitas vezes olha para a criança como essa... Porque a simplicidade, humildade e pureza de coração não tem nada que ver com inocência, com não saber ainda, com, né? Às vezes a gente se encontra com crianças que dão um baile muito adulto, né? E nós que conhecemos, tu olha e fala, nossa, certamente esta é uma alma muito mais madura, né? Então é tão bonito quando a gente consegue observar a pureza da criança, na simplicidade dela, e ver o jeito que ela vai se comportando, né? Quem tem filho pode comprovar essa minha fala, né? No quanto a criança vai crescendo, o quanto ela vai se modificando e entrando realmente no que era o seu caráter, né? O que ela está trazendo já de outras vidas, né? Ela não é igual a nós, ela é outra pessoa, né? Por mais que ela viva na nossa casa e tudo mais, tu vê que ela tem tendências que são suas, né? Que é o que a gente chama de caráter, né? Então ela traz as coisas bonitas para nos ensinar e ela também traz as coisas que onde a gente, se tiver sensibilidade para ver, consegue ajudar essa criança, né? Durante o seu crescimento a desenvolver o que está um pouco latente ali, né? A gente consegue enxergar os medos, a gente consegue enxergar talvez ainda algumas tendências mais, entre aspas, né, violentas ou, né, mais agressivas, mais um espírito talvez mais raivoso, mais isso, mais aquilo. Quando a gente consegue observar a criança e não fica só nessa tentativa de que ela seja igual a mim, né? De que eu sei mais do que ela, então eu preciso moldá-la, né? Nós precisamos educá-la. E isso é diferente de moldá-la, né? Ao que eu acho certo, né? Eu também não sei tudo. Então eu também posso me humildar e aprender com essa criança, né? É uma troca mútua em realidade. Só que a gente acho que então, a gente está entrando numa era onde as crianças estão sendo escutadas, né? Claro que ainda a gente está exagerando também muito um pouco, talvez, por um lado, né? A gente exagerou muito em outras gerações onde criança não tinha vez, e agora talvez a gente exacerbe um pouco em eles mandam em tudo, né? Porque eu tenho peso na consciência, porque eu trabalho fora, porque eu não dedico o tempo que eu deveria, porque eu não tenho paciência, né? Porque eu não estou pronta para ter esse filho, porque eu ainda não tenho condição de lidar com ele. Então, tudo isso faz com que a gente, né, então exacerbe de outro lado, mas eu acho que essa geração está indo para onde a gente vai chegar nesse meio termo, né? Onde as crianças vão nos ensinar também. Se Deus quiser, o equilíbrio está chegando aí para o mundo da regeneração, né? Vai ficar para a Realmente geração dos nossos possa... filhos, né? Hã? Vai ficar para a geração das nossas crianças. Exatamente. Se Deus quiser que seja já para a geração delas, né? E realmente, para mim, me chamou, assim, me chamou bastante atenção essa última parte, realmente, né? Da bondade infinita de Deus de dizer as crianças, né? Elas têm essa possibilidade de passar um momento de folha em branco, né? Com essa simplicidade, com essa pureza de coração, realmente, onde a responsabilidade dos pais ou de quem é responsável pela criação delas, né? De trazê-las à adolescência, enfim, como é imensa, né? Porque, na verdade, somos nós os guardiões daquele ser, né, daquela página branca e que a gente vai influir os nossos medos, as nossas inseguranças, e é claro, a criança daí, se for dela, se já tiver uma matriz dela, uma coisa dela, ela vai reforçar, né, uma coisa negativa ou vai reforçar uma coisa positiva. Então, como essas imperfeições nossas, né, também influenciam, né, nessa criança, nesse serzinho, então a responsabilidade maior ainda que a gente tem. Então isso me chamou bastante atenção. E como se subir um pouquinho mais, para ver mais o finalzinho ali da mensagem, que ele diz ali da fragilidade, era um pouquinho antes, eu não me lembro onde é que está certinho, mas que ele dizia dessa fragilidade,
né? Foi preciso, além disso, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não resistiria a uma atividade excessiva do espírito, que podemos observar em crianças precoces. Né? Isso que tu falasse um pouco, né? São essas crianças precoces, mas que estão nessa fragilidade do corpo, mas que têm um espírito já mais maduro, um espírito mais avançado, né? E é por isso que, se aproximando da encarnação, o espírito entrando em estado de perturbação, né, que a gente sabe o quão doloroso, o quão difícil é o nascimento, né? E, na verdade, a gente, no mundo ocidental, a gente sofre a morte e celebra a vida, enquanto em muitas culturas orientais é o contrário, né? Porque justamente para nós espíritas, a gente acredita que realmente esse estado de nascimento é um estado que o espírito realmente entra numa perturbação tremenda, porque sabe, né? Tem a consciência que primeiro vai esquecer tudo que aprendeu, vai passar por provas tremendas, vai realmente ser colocado, né, nesses testes, nessas provas do dia a dia, e que isso é sim, né, uma dificuldade, um desafio a ser enfrentado. Então, passa por esse grandíssimo momento de perturbação, perdendo essa consciência de si mesmo. Olha só, gente, que coisa magnânima. E, para mim, é como se dissesse, eu realmente hoje, com 41 anos, é onde eu agora me despertei a retomar a consciência de mim mesma, que mesmo assim é um caminho árduo e difícil, e é um desafio constante, de que eu sei que eu não vou atingir a maturidade nessa vida, mas que eu estou buscando isso como uma meta, inclusive para as minhas próximas encarnações. E quando a gente morre, quando eu morrer, eu sei que vai ser a festa de voltar, né, para casa, voltar realmente para esse dar-me, né, aquele solhevo, aquela tranquilidade de dizer, passei, foi difícil, penei, vamos ver, né, fazer as contas com o que eu não consegui, evoluir com as minhas, né, as missões, a missão, né, que eu trouxe, que vamos ver até onde eu cheguei, e a partir de agora refletir e poder seguir nesse novo estudo, nesse novo caminho, para lá na frente ter mais uma nova oportunidade, e se Deus quiser um dia ser puro de coração, né? Poder atingir essa pureza, essa realmente, esse equilíbrio, essa maturidade, essa simplicidade, que de uma forma parece uma fragilidade, mas é o que, na verdade, te dá a força da alma, né? Eu li esse livro, que ele está em italiano, se chama I Nove Scalini, Cronaca di una Reincarnazione, Os Nove Degraus, a história de uma reencarnação, que ele conta como se fosse o espírito narrando a sua reencarnação. Esse livro é lindo, gente, é muito lindo. Eu não sei se existe em outros idiomas, mas para quem se interessa por esses assuntos e tal, acho que todo terapeuta deveria dar uma, né, terapeuta, claro, holístico nesse caso, porque, né, teria que acreditar em reencarnação. Ele narra todos os meses de nascimento, né, de gravidez, antes da gravidez, como é que funciona, que o espírito já está ali rondando, como é que tá, tarará. Daí ele narra outubro, novembro, dezembro, então, todos os meses ali até ele nascer, né? E é impressionante como ele vai realmente se dando conta. Me chamou muita atenção. O primeiro sofrimento é quando ele, um pouco antes do nascimento, ali, eu não me lembro qual é o mês já, que ele tem que entrar no corpo, né? Ele precisa entrar, porque antes ele, como feto, ele está sempre em volta de ti, né? Mas é como se ele tivesse já naquele cordão, mas ele está aqui ainda, né? Então ele não está dentro da barriga, mas tem uma hora que ele entra e ele se sente sufocado, ele não consegue respirar, entendeu? Porque ele volta, por quê? Porque tudo isso já é um exercício para ele encarnar na carne, né? Ele precisa comer, respirar de outro jeito, porque lá no mundo espiritual é tudo diferente, né? É como se fosse um peixe que tem que viver aqui, né? Então ele vivia na água, vamos supor, né? E agora ele vai ter que viver como
a gente vive. Então, tem toda uma adaptação. E outra coisa, ele vai vendo, porque assim, o desafio dele é com o pai, né? Então, ele é muito afim à mãe e tal. Mas, claro, quando esse pai vai se aproximando e tal, ele começa a lembrar, né, que ele vai ter que ter esse desafio com o pai. Então é muito interessante dele dizendo assim para ele mesmo, vou ter que enfrentar esse desafio, nananã. E toda vez que o pai se aproxima, ele sente o peso, entre aspas, né, do desafio, né? E na hora do nascimento ali, realmente, tipo assim, não quero ir, eu não quero ir, né? É. E tu vê, e interessante de falar, porque muitas crianças que morrem, não vou dizer muitas, algumas crianças que vêm a falecer antes do nascimento, pode ser por uma desistência desse espírito. É. Que acontece, né? O espírito não conseguiu vir. Ele viveu tudo isso aqui que esse livro vai narrando, e tem uma hora que ele fala: eu desisto, não vou conseguir. Enquanto quantas outras também precisavam passar justamente por aquele momento de adaptação, ou que seja pelo 1 mês de gravidez, pelos 2, essa preparação. Né? Então, tudo é sábio, né? Tudo tem o seu porquê, tudo tem... E como é maravilhoso, e a gente estava falando sobre livre-arbítrio no outro dia, e realmente, né, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas, porque é sempre o nosso livre-arbítrio, né? São as nossas escolhas, inclusive, é uma grandíssima escolha, né? A escolha de vir, reencarnar, passar por este momento, e aí, claro, né, a partir dessa infância que a gente ainda tem esse livro em branco, digamos assim, apesar de já ter, né, a nossa matriz principal, a gente é o composto de escolhas, né? Então, é realmente, seguimos, né, provando, tentando a escolha do puros de coração, né? Se Deus quiser, um dia, uma encarnação, daqui a séculos e séculos, amém, chegaremos lá. Então, a gente tem que aprender com essas crianças também, né? Aproveitar desse momento que eles ainda têm essa pureza de coração, para a gente exercitar isso, né? E ver como eles realmente fazem as coisas por pureza de coração, por curiosidade, algumas perguntas por curiosidade, alguns comentários, porque não vem maldade realmente. Quem vê a maldade somos nós, né? E a gente vai lá e capa aquela criança, né? A gente poderia ajudá-la, sim, com amor, não capando ela, não diga isso, não fale isso, não faça, venha, tal. Impondo os nossos, né, os nossos medos, As os nossas nossos... mazelas, né? Exato. E colocando ali, né, escrevendo na página deles a nossa insegurança, a nossa história, e influenciando, né, nessa forma. Então, é ver como é que a gente está influenciando, né, também esses serzinhos, esses novos... Eu tenho por, como é que se diz? Quase por afição, como é que é? Por hobby, É, observar as crianças. Como eu não tenho filhos, né? Então, quando eu desço aqui na piscina, quando eu vou no parque, quando eu tenho oportunidade, tem outras crianças, eu observo e é muito interessante. Gente, a gente vê como tudo vai se transformando, eles resolvem as coisas do jeito deles, a gente se intromete muitas vezes porque quer controlar, porque quer... Se a gente olhar, quando não tem adulto por perto, eu vi outro dia, daí elas saíram da piscina correndo, uma caiu, daí chorou, daí a outra amiguinha foi lá, ajudou, não sei onde estava a mãe, mas ninguém apareceu, mas, gente, 5 minutos depois acabou o drama, tu entendeu? A outra foi lá, botou a mão no dedo dela, nananã, tá bem, tá, tá. Saiu correndo para uma piscina de novo. sim. A mãe tá ali já, tira da piscina, já xinga, já tal, entendeu? Então, assim, olha o aprendizado que é, né? Ela correu, caiu, doeu, chorou, levantou, viu que não era nada, levantou e continuou brincando. Né? Elas mesmas se resolvem. Né? E a outra se preocupou, foi ali, com a mais bonitinha. Então, quando a gente analisa, a gente fala, nossa, se um adulto tivesse ali, né, intervenido ali, talvez teria feito daquilo uma coisa muito maior.
né? Que a Pelos gente... nossos medos. Sim, porque Né? a gente, infelizmente, como não trabalha o autoconhecimento, né, não desenvolve muito, a grandíssima maioria, né, a gente cresce só em tamanho, né, E continua com assim, a te falei para não imaturidade correr, sai da atual. piscina. Quem disse que não é para uma criança correr, gente? É, Não existe, ela vai cair, né? E vai aprender. Quantas vezes nós caímos? é. E quantas vezes agora nós, adultos, continuamos a cair? Não precisa ser fisicamente, né? Na nossa moral, nas coisas que a gente pensa, É. nos nossos desafios, né? E Deus não vai deixar de nos dar esses tombinhos para que a gente aprenda, né? Claro que a gente está ali para auxiliar. Aí, essa é a diferença. Nós estamos ali para auxiliar, né? Para ser um condutor, especialmente, primeiramente, de amor e segundo, de educação. O que é educar, né? Aí, claro, cada um vai dizer uma coisa, né? O meu é transformar aquilo num cordeirinho. Para mim, isso é educar, né? Depende de como eu fui educado, né? Outras pessoas vão já entender que a educação é algo muito mais amplo, né? É o auxiliar, é o conduzir, né? Independentemente de quem eu sou e do que eu penso, mas eu consigo abrir mão disso, né? É o ver além, realmente além de mim, né? É, É muito bonito isso. então, muito lindo. Muito lindo esse estudo e muito lindo esse livro aqui, que seria um estudo complementar maravilhoso se a gente encontrasse. A dica fica a dica. Fica a dica. Então tá, meu povo. Por hoje, esse foi o estudo, o mais lindinho possível. E vamos encerrando, então, o nosso estudo de hoje, permitindo que essa pureza que nós vemos nas crianças, no recém-nascido, aquele sorriso inocente, aquele comentário totalmente desprovido de qualquer tipo de intenção, simplesmente de curiosidade pela vida. Esse amor que eles têm, independente de quem somos, de onde viemos, né? Aquele carinho genuíno, um abraço gostoso, um aconchego que para eles nós somos a base, né? Um porto seguro. Então a gente, talvez muitas vezes, temos que nos entrar dentro da gente mesmo para a gente retomar dessa nossa criança, essa inocência, ou das crianças que estão ao nosso redor, né? Essa nossa inocência, e tentar não ir pela vida capando isso só porque nós já não temos mais, né? Porque não conseguimos cultivar ou porque não fomos estimulados a cultivar isso. A gente pode aprender com isso e começar a cultivar isso nas crianças ao nosso redor e aprender com elas e trazer essa nossa pureza de coração e essa inocência da nossa alma, né? Que seria poder olhar, se permitir olhar a vida de outra maneira, se permitir olhar muito mais além das nossas crenças, se permitir pensar em quem somos, nos preconceitos que ainda temos, né? Começar a reflexionar sobre isso para que essa pureza consiga entrar, voltar para os nossos corações de uma maneira madura, sólida, inteligente. Que é só isso que a gente vai levar daqui, tudo aquilo que ficou no nosso coração, tudo aquilo que ficou impresso na nossa alma. Essa é a nossa bagagem, e é assim que a gente chega junto de Jesus, com essa bagagem no coração. Seriam as mãos vazias e o coração cheio de aprendizado. Então nunca é tarde, cada dia a gente pode recomeçar um novo aprendizado, enchendo a nossa alma de novidades, de livros, né? De experiências novas para que a gente consiga ir melhorando esse nosso espírito que vem do mundo primitivo e pouco a pouco, cada encarnação vai tendo suas provas para entender melhor como funciona a vida, o que é o amor, porque esse é o único caminho, o amor, por nós e pelos outros, como disse bem Jesus, né? Então,
Com essa humildade e simplicidade, deixamos o estudo de hoje. Espero que essa energia permaneça no coração de vocês durante toda a semana, durante todo o resto da encarnação de cada um de nós. Mas a gente tem que ter essa vontade, a vontade de lembrar dessa pureza, dessa humildade e trabalhar ela, né? Nós precisamos ajudar, porque temos milhares de espíritos todos os dias ao nosso redor também nos ajudando, desde que a gente se conecte a eles. Então, uma boa semana a todos e finalizamos o estudo de hoje. Muito obrigada.